E se eu te falar que lá nos anos 2000 o Inter tentou contratar 3 jogadores nigerianos, só que um deles teve uma história completamente bizarra dentro do Internacional, e é isso que eu quero te contar nesse vídeo. Eu quero te contar quem era Victor Obinna, jogador que se destacou muito na Inter de Milão e na seleção da Nigéria, e inclusive foi um jogador que o Inter chegou a ter automaticamente ter entrado na FIFA para conseguir um valor por esse atleta. Mas calma que eu quero te explicar um pouco mais nesse vídeo sobre toda essa questão que envolve o Victor Obinna. Mas só peço primeiro para que tu deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Para quem não sabe, Victor Obinna foi um jogador que chegou ao Internacional inicialmente lá nos anos 2000 para fazer um teste no Inter, mas ele não chegou sozinho. Ele chegou com outros 2 nigerianos, o Anubi e o Obediwa. Esses 3 jogadores fizeram testes, 2 deles, o Obediwa e o Anubi, acabaram saindo rapidamente, mas o Obinna acabou sendo um jogador que foi aproveitado e inclusive efetivado pela direção do Internacional, foi aprovado inclusive, e teria ali dado uma possibilidade de ele inclusive assinar um vínculo em definitivo com o Inter, e foi isso que ele fez. E aí ele começou a fazer alguns treinos com o Inter, ficou algumas semanas treinando com o Internacional, tudo certo já com contrato e um vínculo mesmo com o Inter, só que chegou num dia e ele simplesmente sumiu, ele desapareceu. Ninguém do Inter sabia aonde tinha ido Victor Obinna, ele tinha saído de Porto Alegre. Semanas depois, com o Inter já não sabendo mais onde estava esse jogador, ele aparece na Itália, assinando um contrato com o Chievo Verona, que é um time do futebol italiano, na época até um clube bem tradicional, que disputava a primeira divisão do campeonato italiano. Até hoje ainda é uma equipe tradicional lá na Itália. Só que a grande questão, e o que é o grande fato curioso, é que ao mesmo tempo que ele tinha contrato com o Chievo, ele tinha um vínculo firmado em definitivo com o Internacional, e um contrato já profissional. E aí o grande ponto dessa situação é que o Inter vai à FIFA, o Inter vai à Justiça, e consegue naquele momento 200 mil euros que foram pagos pelo Chievo pela multa, né? Até porque ele assinou com 2 clubes ao mesmo tempo. Não preciso nem dizer para ti que isso é completamente errado. E aí o Inter na FIFA conseguiu 200 mil euros. Só que ainda assim muito menos do que o Inter poderia ganhar com esse jogador. Por quê? No Chievo ele se destaca e a partir daí ele acaba indo para a equipe da Inter de Milão na época, né, ainda em 2008, por cerca de 1 milhão e 200 mil euros. Na Inter de Milão ele fica várias temporadas, mas nesses meios tempos ele é emprestado para o Málaga da Espanha, para o West Ham da Inglaterra, para o Lokomotiv Moscou da Rússia, e até que depois ele acaba voltando para a equipe do Chievo. Do Chievo, ele volta para a equipe do Lokomotiv Moscou, fica mais um tempo, aí a gente já tá falando de 2015, e depois vai jogar no futebol alemão, passa pelo Duisburg, passa depois pelo Darmstadt, isso aí a gente já tá falando de 2016, e aí no meio ali, no finalzinho, no começo de 2017, ele fica sem clube. E aí ele fica mais ou menos 8 meses sem clube, fecha ali com o time da África do Sul, e em 2018 ele acaba encerrando a carreira. E aí, basicamente, essa foi a carreira do Victor Obinna. Só que nesse meio tempo ele teve também um destaque muito importante pela seleção da Nigéria. Talvez tu tenha acompanhado o que ele fez pela Nigéria, mas foram 48 jogos que ele fez pela Nigéria, com 12 gols marcados. Dentre essas competições, esses 48 jogos que ele jogou pela Nigéria, ele teve 2 competições que ele inclusive teve um certo destaque, que daqui a pouco tu vai se lembrar um pouquinho. Que uma foi uma qualificatória ali que tinha até pro Campeonato das Nações Africanas, né, alguns jogos, mas ele também participa, por exemplo, das Olimpíadas com a seleção da Nigéria, ele participa ali de todas as eliminatórias, ele participa de 3 jogos da Copa do Mundo até com a seleção da Nigéria em 2010, mas a grande situação que acabou marcando muito ali o próprio Obinna foi muito a questão que ele tinha feito nas Olimpíadas, e até um dos principais gols que ele faz, né, o destaque acabou sendo nessa competição. Mas foi um jogador que também na Inter de Milão, lá atrás, depois que ele sai do Chievo, vai para Inter de Milão, tem um pequeno espaço, também foi um jogador que teve um destaque enorme. E depois ali o Inter sempre falou, pô, foi um jogador que a gente perdeu, mas que foi um jogador que não conseguiu se adaptar em Porto Alegre. E agora em 2025, novamente o Inter tenta repetir. Porque hoje no Sub-20 o Inter tem 2 jogadores africanos, não necessariamente nigerianos, 2 jogadores ganeses agora. Um que é o Denis Malfo, que inclusive já aparece inclusive entre os titulares do Sub-20,
e já vem tendo algumas oportunidades até nos treinos profissionais, e o outro que é o Benjamin Arahin, os dois ganeses, o Denis Malfo, inclusive, Denis Marfo, na verdade, é um, inclusive, que foi convocado já para a seleção de Gana para a disputa das nações africanas, sub-20. Então é um jogador também que tá tendo uma certa minutagem. Mas, de fato, essa foi uma história bizarra do jogador que um dia assinou com o Inter e no outro acabou simplesmente sumindo, até fechar com outro clube, e acabou que no final das contas o Inter levou apenas 200 mil euros com esta negociação. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não esquece, se inscreve aí no canal e ativa também as notificações. Abração!